Dia, meus amores, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos nesta quarta-feira, agora com Ciências, capítulo 2, Tecnologia e Micro-organismos. E neste capítulo nós iremos dar continuidade aos nossos estudos, iremos identificar como os micro-organismos estão presentes em nosso cotidiano e sua importância como responsáveis pela produção de alimentos, medicamentos e combustíveis. Lá no material de vocês, na página 16 e na página 17, vocês irão encontrar essa ilustração, onde nós temos aí um garotinho a conversar com a avó. E ele diz o seguinte: vó, por que temos que deixar a massa descansar? E ela responde: para ela crescer e o pão ficar macio. E ele continua a indagar: mas como sabemos que a massa está pronta? E ela responde: quando a bolinha da massa flutuar, significa que a massa está pronta para ir ao forno. Então, meus amores, vocês irão observar essa ilustração e irão responder aos questionamentozinhos da página 17. Mas, afinal, o que é biotecnologia? Muitos produtos alimentícios, como queijo, iogurtes, pães e bebidas alcoólicas, são fabricados há milhares de anos pelo ser humano. Entretanto, o conhecimento da participação dos micro-organismos no processo de produção desses alimentos só se tornou possível com o surgimento do microscópio. Desde então, os mais diversos tipos de micro-organismos passaram a fazer parte das atividades do nosso cotidiano, que de certa forma podemos afirmar que hoje é impossível viver sem eles. A utilização desses organismos para a produção de bens e serviços como alimentos, medicamentos, combustíveis, controle ambiental e eliminação de resíduos na indústria e é denominado biotecnologia. Então, a biotecnologia ela é muito importante no nosso dia a dia e alguns dos micro-organismos eles estão presentes no nosso dia a dia e é quase que impossível dizer que não seríamos possíveis viver sem eles. A produção de alimentos. Alguns alimentos, como os pães, pizzas, são fabricados com o uso de fermento biológico, isto é, com as leveduras. Elas participam também da fabricação de outros alimentos, como vinagre, e de bebidas alcoólicas, como a cerveja e o vinho. Alguns fungos e bactérias são usados para produzir queijos e iogurtes. O processo realizado por esses micro-organismos para a produção desses alimentos é chamado de fermento. No preparo dos pães, por exemplo, o crescimento da massa ocorre graças à produção de gás carbônico pelas leveduras a partir da transformação da farinha. E aí, meus amores, nós vamos ter dois tipos de fermento: o fermento químico e o fermento biológico. Nós vamos entender um pouquinho a diferença de cada um. Então, durante o processo de fermentação, formam-se minúsculas bolhas de gás na massa, promovendo aí o seu crescimento. Então, nós temos aqui três ilustrações de um queijo, de uma produção de pão e de uma produção de iogurte. O queijo que apresenta manchas azuladas e o camembert, um queijo de consistência mais mole, abrigam fungos que são responsáveis pelo sabor e o odor característico daquele queijo. Já na fabricação dos pães, os fungos eles transformam a farinha e produzem gases que fazem a massa crescer e ficarem macia. No iogurte, as bactérias são utilizadas para transformar o açúcar do leite em ácido lático, que é responsável por dar a consistência mais cremosa ao leite. E aqui está a diferença entre o fermento químico ou o fermento biológico. O fermento químico
é o responsável pelo crescimento de massas de bolo que ocorre através de uma reação química durante a sua fermentação. E aqui nós vamos ter 4 tipos de marcas diferentes desse fermento químico, só que esse fermento químico ele pode ter várias outras marcas. Já o fermento biológico, ele promove o crescimento de massas de pães através da fermentação, que ocorre antes da sua fermentação. E esse fermento biológico, ele pode ser utilizado em diversas produções, como pães, pizzas, salgados, entre outros. E nós temos aqui 4 modelos de marcas diferentes. Esse fermento biológico ele pode ser seco ou ele pode vir também fresco. A produção de combustíveis. O desenvolvimento da biotecnologia foi fundamentalmente para a produção dos biocombustíveis, que são a fonte de energia para o fornecimento dos veículos. Biodiesel e o etanol. O biodiesel ele é produzido a partir do girassol, da soja, entre outras plantas. Já o etanol ele é fabricado a partir da cana-de-açúcar ou plantas como o milho. Por fermentação, o açúcar da planta é convertido em álcool e é usado como combustível. A vantagem desse tipo de fonte de energia é que reduz a emissão de gases poluentes na nossa atmosfera. Você já ficou doente e precisou de um antibiótico? Sim ou não? Mas você sabe para que servem esses antibióticos? Para que será que servem esses antibióticos? Vamos entender um pouco mais? Então, a produção de medicamentos. Muitos medicamentos que utilizamos são produzidos por meio de ação de micro-organismos como os fungos e bactérias. A penicilina é um antibiótico que foi descoberto pelo cientista Alexander Fermigin durante seus estudos com micro-organismos lá no ano de 1928. Ele observou que o fungo multicelular do tipo Penicillium produzia uma substância que é produzida e utilizada para obter infecções bacterianas e já salvou muitas vidas. E aqui nós temos o fungo do gênero Penicillium formando o bolor do pão, crescendo em matéria orgânica e são usados para fazer queijo e produção de remédios antibióticos. E aqui nós temos a imagem do fungo aumentado aí com o auxílio do microscópio. Alexandre Fermigin foi um cientista nascido na Escócia no dia 6 de agosto de 1881. Era um médico e cientista que ficou conhecido como o pai da penicilina, o antibiótico descoberto por ele e seus colegas, pelo qual foi premiado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1945. Mas a importância das vacinas. Para prevenir certas doenças, podemos tomar vacinas que são substâncias produzidas com bactérias ou vírus causadores de doenças. As vacinas podem conter fragmentos desses micro-organismos ou eles podem estar mortos ou atenuados de modo que não cause mais aquela doença. E aí, no momento que nós estamos vivendo hoje, nós estamos na torcida para que os cientistas consigam logo a tão sonhada vacina contra o Covid-19, não é mesmo? E essas vacinas atuam na defesa do nosso organismo contra agentes infecciosos e bacterianos. E é a produção dessas vacinas, eles podem estar usando aí esses vírus ou bactérias que são os causadores dessas doenças. As doenças como sarampo, meningite, coqueluche, hepatite, entre outras, hoje já estão controladas graças ao elevado índice
de imunização. Então, nós temos que estar com nossa cadernetazinha de vacina em dias para que nós possamos aí erradicar essas doenças que um dia tiveram aí à tona, como hoje nós estamos vivendo com o Covid-19. Então, assim que é muito importante que nós tomamos todas as vacinas para que o nosso corpo fique imune a essas doenças. Meus amores, como proposta de atividade, eu quero que vocês façam uma leitura do capítulo 2. Vão responder as atividades 18 e 19. Essa atividade específica, ela é avaliativa, valerá 1 ponto. Lembrando que vocês precisam entregar dentro do prazo, que o prazo é dia 1º de setembro, na terça-feira. Além dessa atividade, que valerá 1 ponto específico, vocês também irão responder as páginas 21, 23 e 25. Vão copiar e responder no caderno. Lá na página 27, vocês irão responder também. E atenção para o prazo de entrega desta atividade, que é até terça-feira, todas até terça-feira, dia 1º. Irão caprichar na organização, na caligrafia. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.